Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal A Verdade Patriota e eu me chamo Júlio César. Meus amigos, nós tivemos aí, estamos desde a semana passada e essa semana também, uns dias assim turbulentos a nível de governo, a nível político, né? O país está parando e muitas coisas acontecendo. O efeito Sérgio Moro ainda não acabou. Em cima disso, outras coisas estão surgindo. Nós temos aí o Supremo Tribunal que está medindo forças com o governo federal, tentando ele governar, né? Porque as atitudes que eles têm tomado são atitudes assim esdrúxulas, não estão cumprindo a Constituição, estão simplesmente rasgando a Constituição. E tivemos um fato interessante que foi um dos juízes do Supremo, o decano Celso de Mello, que por sinal vai botar o seu pijaminha agora em novembro, né? E eu acho que ele quer se despedir de uma maneira assim, na cabeça dele, eu acho que ele quer ser lembrado, mas do jeito que ele está fazendo não vai ser bem lembrado, não. Ele intimou, né? Ele requereu uma oitiva dos generais, como testemunha, 3 generais ministros de Bolsonaro, como testemunhas da reunião que ocorreu entre os ministros, onde o então ministro Sérgio Moro estava presente e, segundo narrativa dele, essa reunião foi filmada e gravada. Nessa reunião, Bolsonaro ameaçou de demissão o Sérgio Moro caso ele não trocasse o diretor da Polícia Federal e também o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então o Sérgio Moro levou isso a nível de através da PGR, e isso foi até então ao ministro Celso de Mello, que foi o indicado para acompanhar esse processo. O que acontece? Então o ministro resolveu acionar essas testemunhas, né? Fazer a oitiva delas. Ou seja, o oitiva é o depoimento, colher o depoimento dessas testemunhas, que são nada mais nada menos que 3 ministros do governo Bolsonaro, por sinal 3 generais, 3 militares. E o que aconteceu foi que o nosso glorioso Celso de Mello resolveu convocar esses ministros de uma maneira assim pesada, né? E isso causou um estremecimento lá entre o Supremo e o governo federal. Essa maneira como foi escrita a intimação é que foi o problema, né? O que no final dessa intimação, eu vou ler só um pedacinho no final, tá assim: caso não compareçam na data estipulada, seriam levados por condução coercitiva ou debaixo de vara. Isso aí deu problema, e está dando problema até agora, porque até hoje, dia 9 de maio, nenhum ministro se apresentou lá para depor, nem falaram nada, tá? Parece que o general Ramos já falou alguma coisa, mas ainda nada até agora. Então isso aí pegou muito mal, ficou muito complicado. Esse condução coercitiva ou debaixo de vara, isso aí é do artigo 95 do Código de Processo Criminal do Império de 1832. Isso já caiu em desuso. Mas esse senhor aí, Celso de Mello, aproveitou a situação para poder usar esse artigo, né? E mostrar ali, na verdade, todo o seu ódio com relação aos militares
e com relação ao governo Bolsonaro, né? O general Augusto Heleno, que é um dos intimados, ele é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O general Luiz Eduardo Ramos, também outro convocado, é ministro da Secretaria de Governo. E o general Braga Neto, Walter Souza Braga Neto, é ministro-chefe da Casa Civil. Esses 3 militares foram convocados. Isso gerou um problema muito sério no meio militar, né? Os militares estão revoltados. Eles estão considerando isso um tremendo exagero. Gente, é bom lembrar que o Sr. Celso de Mello, que ele não está lidando com bandido não, gente. Ele está lidando com gente séria, gente honesta, gente capaz, inteligente, gente que faz tudo pelo país, está se doando há mais de 30 anos pelo país, entendeu? Ele não está lidando com bandido. E, aliás, quando os bandidos foram convocados, ou foram chamados, ou foram lá, ninguém do Supremo ficou fazendo esse tipo de intimação, não. Ué, bandido pode? Ninguém vai trazê-los por baixo de vara, não? Aliás, seria bem adequado para eles, né? Agora, com relação a militar, não, por favor, tá? Bom, gente, em cima disso, isso está gerando muita confusão. Tem militar, aliás, os militares não estão gostando disso, como eu já disse. A população também não gostou, está todo mundo revoltado. E me lembrou uma coisa, em 2018, se eu não me engano, o então general Mourão, que era comandante militar do Sul, ele deu uma palestra na maçonaria, se não me engano, do Distrito Federal, e ali ele falou de uma coisa interessante, que eu acho que cabe muito para os dias de hoje. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês observem que ali ele fala sobre aproximações sucessivas. Prestem muita atenção nisso. Nos dias de hoje, isso cabe direitinho. Observem bem. Pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, estou falando aqui de uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número 1, na legalidade. Número 2, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número 3, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem. Nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada
pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, né? De forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso, né? E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, né, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, né, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações excessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade. Bom, pessoal, como vocês puderam observar aí nesse vídeo do General Mourão, eu acho que a coisa não vai ficar muito barata, não. Tá? Esse pessoal do Supremo tá jogando pesado, tá forçando uma barra. Eu acho que não há necessidade disso. Poxa, ali no Poder Executivo não tem ninguém, não tem nenhum pilantra, não tem nenhum marginal, não tem nenhum bandido. Vocês podem ver o que o governo em tão pouco tempo estava fazendo pelo país. Tivemos agora esse problema dessa pandemia que realmente está interferindo muito. E, por sinal, em cima disso, essa esquerda nojenta, vagabunda e esses governadores oportunistas, traidores que tem aí, estão se aproveitando da situação para poder surrupiar o dinheiro da nação, né? E o Supremo também passou dos limites. Isso aí, sinceramente, a continuar do jeito que está, isso não vai dar certo, isso não vai acabar bem, já falei isso outras vezes aqui. Agora, quem tem a força tem tudo. Entendeu? E essa é a verdade patriota de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.